Vocês lembram da solução, então, do oscilador amortecido no regime de subamortecimento, em que você tinha que o x de t, né, era igual a uma amplitude cosseno, x de t era uma amplitude menos gama t, vezes cosseno ômega t mais delta. Essa é a solução geral, em que você tem as constantes arbitrárias a serem determinadas pelas condições iniciais, são essa quantidade A, aqui é a amplitude, e a fase, constante de fase delta. Ômega é a frequência angular das oscilações, que vai ser um pouco menor do que a frequência natural, né, do que a frequência angular natural das oscilações, que significa a frequência das oscilações sem a força de amortecimento. O ômega é raiz quadrada de... como é que é mesmo aqui? Ômega, acho que é ômega 0 quadrado menos gama 2, né? Era uma coisa assim. E o lambda, o gama, é B sobre 2M. Quanto maior o gama, maior é um gama muito alto significa um amortecimento alto, né? Tá certo? Acho que você tinha, acho que era isso, né? E a energia, quem vai ser a energia potencial, né? A energia potencial elástica, num tempo, um instante arbitrário, seria 1 meio de K vezes a deformação ao quadrado. Não é assim que a gente viu lá na física 1? Seria energia potencial elástica, né? No caso das oscilações numa mola, né? E isso aqui vai ser 1 meio K A exponencial menos A ao quadrado exponencial 2 gama T vezes cosseno quadrado ômega T mais delta. Eleva então ao quadrado, né? Então você vai ter essa expressão aí para energia potencial elástica, que seria que vai oscilando, né? E a energia cinética seria a velocidade lá do corpo, né, ao quadrado. Você usa essa velocidade para determinar, na expressão da energia cinética, 1 meio de mv2. Isso aqui é x ponto ao quadrado, mesma coisa que x ponto, né, na verdade, porque a velocidade aqui é escalar, né? Então basta você calcular a derivada lá de x elevar ao quadrado, você vai ter velocidade ao quadrado. Mas aí que tá. Então vamos calcular o x ponto. O x ponto quem é? Aí a gente calcula, porque o x tem esse valor aqui, né? Então você deriva, aí vai ter uma pequena complicação ali, né? Você vai ter aqui um x ponto seria a menos a gama exponencial de menos gama t. Primeiro deriva a exponencial, né? Multiplica pelo restante da função, que é cosseno de ômega t mais delta, e depois deriva a outra, o cosseno, né? Menos a ômega exponencial menos gama t é seno ômega t mais delta. Eu acho que está correto, né? Esse seria o x ponto, né? O x ponto. Se eu fizer o seguinte aqui, peraí, o que eu vou fazer? Vamos elevar ao quadrado esse x ponto aqui. Elevado ao quadrado, a gente pode colocar em evidência aqui a ao quadrado exponencial menos 2 gama t
não é isso? Isso aqui é evidência e o resto a gente, né, põe o restante ali, que seria gama, tudo elevado ao quadrado, o sinal de menos vai sumir, né? Então você vai ter aqui gama ao quadrado vezes cosseno ao quadrado ômega t mais delta, mais 2 vezes gama ômega cosseno ômega t mais delta vezes seno ômega t mais delta, porque esse quadrado aqui ficou chato de calcular, né? Mais ômega 2 que multiplica seno ao quadrado ômega t mais delta. Lembrando, né, que esses a amplitude, né, eu coloquei em evidência e a exponencial. Aqui vamos fechar um parênteses aqui maiorzinho para ficar mais claro aqui, né? Dá para enxergar aí. Então, eu tenho essa expressão aqui, né, um pouquinho grande, mas beleza. Se a gente considerar, né, bom, podemos calcular o valor médio, né, disso aí. O valor médio no tempo dessa quantidade aí, que é o valor médio? O valor médio de uma função de f de t é igual à integral de 0 até, ou tanto faz, sei lá, de 0 até t maiúsculo aqui, f de t dt dividido pelo t maiúsculo. Seria a média temporal. A média temporal de uma grandeza, de uma função do tempo, ela vai oscilando, variando de tal maneira que a média temporal, você pegar a média temporal e multiplicar pelo intervalo de tempo, essa quantidade vai coincidir, né, com a área que está abaixo da função f de t. Tá certo? É isso que diz aí. Se a gente tomar a média, valor médio de x ao quadrado, ó, valor médio, qual vai ser? O valor médio de x ao quadrado vai ser a ao quadrado, aqui não tem jeito, né? Aqui é menos... esse valor médio vai cair com o tempo, t, duas vezes, né? E o valor médio aqui, ó, o de cosseno ao quadrado, de ômega t mais delta, é sempre um meio. Tá certo? Então você tem aqui gama 2 mais ômega 2, um meio e mais 0. Bom, por quê? Isso aqui, aí eu estou pulando uma opção de conta aí, estou economizando um tempão. Porque se vocês... é um exercício para casa, né? É matemática isso aí. O valor médio de cosseno ao quadrado é um meio. Para um tempo suficientemente grande, é aproximadamente um meio. Né? O valor médio, ou pelo menos o valor médio de cosseno ao quadrado durante um número inteiro de ciclos completos, aí é exatamente um meio. O valor médio do seno ao quadrado também vai ser um meio. Tá? Porque ele fica oscilando, mais ou menos, o gráfico é mais ou menos esse, né? O valor médio do, sei lá, digamos, já que o cosseno ao quadrado de ômega t mais delta. Então, você toma o valor médio, vai dar exatamente o meio. Se você calcular a integral, vai dar, é uma questão de cálculo direto. Você vai encontrar o meio. Vai integrar um pouquinho chatinha, mas dá para calcular. Tanto faz cosseno ou seno. Seno ao quadrado, a mesma coisa. É um meio. O valor médio do seno ao quadrado é um meio, e o valor médio de cosseno vezes o seno, você pode escrever como um seno de 2 vezes o ângulo, uma coisa dessa. Que o valor médio do seno é 0, ou do cosseno, sem estar elevado ao quadrado.
né? Então o valor médio dessa quantidade aqui, ela também vai ser zero. O valor médio do cosseno é zero, o valor médio do seno é zero. Agora o cosseno ao quadrado não. Por que o valor médio do cosseno e seno? Porque fica oscilando entre o zero. Ó. Aí você toma o valor médio e vai dar zero. Então tanto faz, cosseno ou seno tem valor médio zero. E esse produto também vai ter o valor médio zero também. É só fazer a conta, vou deixar para casa aí. Então por isso que coloquei aqui zero. Então esse aqui seria o valor médio. E aí, daí a energia total, a energia potencial mais energia cinética, que vai ser, mas a energia média que eu estou querendo, né? Eu quero a energia média, que é o que interessa aqui, vai ser igual a média da energia cinética, que é essa quantidade aqui, ó. Média do cosseno quadrado, 1/2. Então você vai ter aqui 1/4, 1/2 com 1/2, 1/4, vezes K ao quadrado, exponencial, menos 2 gama T. Tá certo? E mais a energia cinética, que é mais 1/2. Então vai dar 1/4, né? Por causa desse 1/2 aqui, esse 1/2 vai multiplicar com esse 1/2 daqui, ó, da expressão da energia cinética. Da massa vezes o x ponto ao quadrado médio, que é essa quantidade daqui. Essa quantidade daqui, x ponto ao quadrado médio, que seria a ao quadrado, exponencial menos 2 gama t, e aqui você fica... vamos colocar aqui uma coisa aproximada, vamos colocar só o ômega ao quadrado. Por que isso? Por que isso? A gente está considerando aqui o gama ao quadrado menor do que o ômega ao quadrado, a hipótese. Vamos fazer uso essa hipótese aqui. Depois eu vou explicar um pouco mais. Tá? Supor que o gama ao quadrado é muito menor do que o ômega ao quadrado, que seria é pouco amortecido, então você vai ter uma perda pequena de energia. Suponha isso. Nessa hipótese, a gente simplesmente eu vou ignorar aqui do lado do ômega ao quadrado. Você tinha que somar ele ao gama ao quadrado, gama ao quadrado. Aí a gente desconsidera esse gama ao quadrado, que imagina ele muito menor do que o ômega ao quadrado. Tá certo? Se, né, a gente tomar essa expressão daqui, ó, o que a gente pode afirmar sobre isso? Né? Aqui você tem um K. Aqui, ó, o ômega ao quadrado, ele fica aproximadamente igual ao ômega zero ao quadrado, frequência natural, porque olha lá, aqui na expressão, aqui na raiz, ó, se a gente ignorar e desprezar o gama ao quadrado, né, é muito menor do que a frequência, tanto faz a frequência natural, muito menor, então ele desaparece, aí você vai ter a frequência natural, é praticamente igual à frequência das oscilações amortecidas, né? E nesse caso, a energia média para o oscilador fracamente amortecido, ela toma a seguinte expressão, né? O valor dela pode ser aproximado, muito bem aproximado pela seguinte expressão, seria K, olha só esse K aqui, K, e aqui um ômega zero vezes M. O ômega zero ao quadrado, lembra do ômega zero ao quadrado? Quem é ômega zero ao quadrado? É o K sobre M. Lembra disso? K sobre M. Portanto, vai ser a mesma expressão, vai ser igual, então vai ser 1/4 mais 1/4, vai dar 1/2 K ao quadrado, exponencial, menos 2 gama T. Então está aqui, ó. Então a energia média, ela é a energia inicial no instante t igual a zero e vai decaindo no tempo. Essa energia vai decaindo no tempo, 2 gama T. Então isso aqui é uma coisa interessante aqui dessa parte aqui, das oscilações amortecidas, né? Então, resumo, o que eu fiz aqui? Eu calculei a energia
mecânica de um oscilador amortecido e considerei um caso simplificado em que você tem um amortecimento fraco, de modo que a frequência natural pode ser aproximada, de que a frequência dessas oscilações é aproximadamente igual à frequência natural, né? E aí, partindo daí, a gente pode chegar à conclusão de que a energia ela é igual à energia no instante inicial com um fator de decaimento exponencial de menos 2 gama t, que vai caindo exponencialmente. Cai pouco, né, porque você tem amortecimento é fraco, mas você tem essa queda exponencial. Então a energia, lembrando, né, claro, a gente está falando em oscilador amortecido, significa dizer que a gente não tem conservação de energia. Né? Lembra disso, não tem conservação de energia, por quê? Porque existe uma força dissipativa atuando. Né? É uma força de resistência do ar, ou algum tipo de resistência que a simples presença, né, ela derruba a conservação de energia. A energia vai caindo, vai se perdendo, vai sendo dissipada e vai caindo exponencialmente. Tá certo? Então essa expressão aqui é fundamental, né, para resolver muitos exercícios também, essa expressão daqui. Uma outra maneira de escrever essa aqui, ó, é o epsilon, é uma energia inicial vezes exponencial de menos b t sobre m. Porque o gama é o b sobre 2m. Então, tanto faz se escrever em termos de b e m, né, ou de gama. Ok? Então, tem também um fator Q, né, que é uma medida do grau de o quanto essa energia vai se perdendo no tempo. Né, o fator Q que a gente define aqui, ó. Fator Q. Tem lá no livro, dá uma olhadinha lá que tá explicado. O Q é definido dessa maneira. Como é que era? O Q acho que é o ômega zero que multiplica m sobre b, alguma coisa dessa. Tá? Se eu errei, minha memória falhou, aí é melhor. Bom, enfim, vocês vão ver no livro. Está lá definido, uma expressão dessa. Quanto maior o Q, mais fracamente amortecido o sistema é. Tá certo? Ah, não, é o contrário. Quanto maior o Q. Não, quanto menor o Q, mais fracamente amortecido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. Era melhor não errar isso aqui. O Q do livro, ele dá ômega 0 vezes tal. Esse tal, ele esse tal aqui é o B sobre... É o M sobre 2B. Ou melhor, 2M sobre B, né? Deixa eu ver. Ah, não, é M sobre B. O tal é M sobre B. Então é isso aí. M sobre B vezes ômega 0. Então é isso, isso aí, tá certo. É isso aí. Então, quanto maior for esse fator Q, quanto maior for, menor vai ser a perda de energia. Por quê? Porque quando o Q grande significa o B pequeno, que é um amortecimento fraco, e aí ele perde por ciclo, ele vai perder uma quantidade irrisória por ciclo, muito pequena. Mas aí, claro, no final de alguns ciclos você já tem uma quantidade que não é tão desprezível assim, a quantidade que foi perdida, né, de energia. Então esse aqui seria... Tá certo, gente? Alguma pergunta? Eu vou passar agora para as oscilações forçadas e amortecidas, né? Aí com isso as oscilações amortecidas estão aí, né? Vou até guardar essa folha, vou fazendo outra folha. Ok? Forçadas amortecidas. Essas são as oscilações mais condizentes com a realidade, né? Você vai observar. Normalmente uma oscilação é forçada. No máximo ela é só amortecida, mas em geral ela pode ser forçada também.
que significa uma força externa, né? Então você, na segunda lei de Newton, segunda lei de Newton que a gente escreveu para o caso de uma mola, né? O corpo preso a uma mola, e ele sofre a ação da mola, que é menos kx, e sofre a ação da força de dissipação, que é menos bv, né, proporcional à velocidade, e agora vai sofrer a força externa. Então, de maneira que a massa vezes a aceleração mais 2 gama x ponto mais b mais kx igual a uma força externa que em geral depende do tempo. Vamos melhorar um pouco essa equação, dividir tudo por m, aí a gente vai escrever assim, ó, x dois pontos, mais, aqui era b, né? Aqui é b, e aqui não tem 2 não. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui eu estou colocando o carro na frente dos bois. E aqui você tem... Eu não apaguei isso aqui. O B é aquela constante de amortecimento, né, que a gente já viu. Aqui o B. Tá, agora está certinho. Tá certo? Aí dividir por m, aí você vai ter 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x é igual a fzinho de t. Isso aqui, ó, então a gente vai ficar com essa... Vamos nos concentrar nessa equação aqui, equação diferencial de segunda ordem, simples, coeficientes constantes e não homogênea, porque tem esse termo aqui que não está multiplicado por alguma pelo x ou pela alguma derivada de x. Lembrando que o gama é b sobre 2m, né, para você para essas duas equações serem exatamente a mesma, né? E o ômega zero com a frequência natural de oscilações, que é k, o quadrado dela é k sobre m. Esse fzinho, né? Esse fzinho de t é igual a força externa dividido pela massa. Então você tem essa quantidade tem dimensão de força por unidade de massa, tá certo? Ou força por massa, tanto faz. Então essa aqui é a equação diferencial. Aí vocês vão lá, isso aí é um prato cheio, né? Na disciplina que vocês devem ver aí na matemática eu não sei se é algum cálculo, equações diferenciais, né? Talvez equações diferenciais 1 ou 2, não sei. Então isso é um prato cheio, né? Um ótimo exemplo para ser resolvido, né? Discutido. Eu vou fazer, né, aqui, porque o livro não tem muita coisa, né? Apesar de que você vai encontrar bastante material que tem, né, também, se quiser se correr atrás. Mas eu vou fazer aqui usando a nossa anotação desde a aula passada. E a gente vai supor o caso muito especial, que é interessante para a gente, ó, de interesse. Caso especial de interesse é o seguinte, é o caso em que esse fzinho de t, ele varia cossenoidalmente, ou senoidalmente, tanto faz. Ele tem uma variação senoidal, ou seja, ele é uma amplitude aqui, digamos, um f0 vezes um cosseno de ômega, vamos colocar um ômega linha de t, é uma frequência assim que não tem nada a ver com a frequência natural e com a frequência das oscilações amortecidas. Em geral é diferente. É uma força, lembra que é uma força externa, é uma característica que vem de fora, não tem em princípio nada a ver com as características internas do sistema, não é isso? Então a gente tem que ficar com isso em mente. Então o ômega linha é a frequência externa, da força externa, tá certo?
é uma coisa que em princípio já é dado, né? Você está em problema para resolver de oscilações forçadas, em geral o problema já te fornece essa informação, né? Já te dá essa informação. Então vamos escrever aqui, ó, o x dois pontos mais 2 gama x ponto mais ômega zero ao quadrado x igual a um f0 vezes um cosseno de ômega linha t. Pronto, essa é a... Vou tomar cuidado aqui, que aqui é muito perigoso. Talvez esse ômega linha não seja uma... Parece ômega ao quadrado aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado para não confundir aqui, né, gente? Ômega linha t, não é ômega ao quadrado, né? Bem, a solução geral, vou repetir aqui uma coisa que vocês já devem saber, a solução geral dessa equação é a seguinte, ó, vai ser a solução geral da equação homogênea mais a solução, ou uma solução, tanto faz, particular da não homogênea. Da equação não homogênea. É a solução geral da equação homogênea mais a solução particular da não homogênea. Qual é a solução geral da equação homogênea? A gente já sabe, ó, a solução geral da equação homogênea. Tá, lembra dessa equação? A equação homogênea qual é? É exatamente tudo que está aqui do lado esquerdo igual a zero. Essa é a equação do oscilador harmônico amortecido. E a solução, pelo menos no regime subamortecido, que é o que vai interessar para a gente, né? Então eu já vou adiantar aqui. A gente já conhece. É essa solução daqui, ó. A exponencial menos gama t, cosseno ômega t mais delta, sendo que esse ômega é aquela quantidade lá, né? Que é raiz de ômega zero ao quadrado menos gama ao quadrado. E pronto. Essa é a solução geral, com as duas constantes arbitrárias. Tá certo? Esse é o caso, claro, é o subamortecido. Subamortecido, né? O regime subamortecido. Então a solução geral, a metade da solução geral a gente já sabe. É essa. E a outra metade é que a gente vai descobrir agora, que é uma solução qualquer, particular, não tem constante arbitrária. Olha só, essa aqui é um ponto importante. A solução particular da equação não homogênea, ela não tem constante arbitrária. É tudo amarrado. É uma solução particular que resolve essa equação. Tá certo? O que acontece com a solução geral da equação homogênea? A equação geral da equação homogênea, que é essa parte aqui, essa primeira parcela da solução geral da equação não homogênea, né? Ela vai decair exponencialmente no tempo. Então, depois de um bom tempo, ela já morreu, está igual a zero. Só vai sobreviver o quê? A solução particular da equação não homogênea. Então, por isso que a solução, essa parte da solução, quando a gente está lidando com as oscilações forçadas, essa parte é a parte mais importante, é a parte que vai sobreviver no tempo. Entendeu? Por isso que a gente chama de solução também permanente. Solução transiente é solução permanente. A solução geral da equação homogênea, que vai cair com exponencial, ela rapidamente cai a zero. E ela vai sumir. Então a solução geral da equação homogênea, ela some rapidamente. Ela morre. Só vai sobreviver quem? É a solução permanente, que é a solução particular. Por isso que é importante a gente achar essa solução particular, né, da equação não homogênea. Tá certo? E tem um outro negócio também que é interessante a gente pensar, é o seguinte, né?
a informação das condições iniciais das oscilações, desse sistema, das oscilações desse sistema, a informação das soluções, das condições iniciais, ela está toda aqui nessa parte, ó, na parte da solução geral da equação homogênea. Porque são as constantes gerais, constantes arbitrárias A e delta. As constantes A e delta é que vão trazer a informação sobre as condições iniciais das oscilações do sistema, né? E essa informação ela vai ser apagada rapidamente. Por que ela vai ser apagada? Porque as informações intrínsecas do sistema vão se dissolver no tempo, vão morrer. Só vai sobrar o quê? A influência externa. Se a influência externa está constante lá, continuamente eu estou induzindo o meu sistema a oscilar com a frequência ômega linha, por meio de uma força externa que tem essa frequência. Então, com o tempo, esse meu sistema, a tendência é que ele oscile com essa mesma frequência. Porque as características porque apenas essa característica externa ele vai acabar dominando o sistema. Entendeu? E as características internas, né, as informações a respeito das condições iniciais vão morrer com o tempo. Vão se tornar irrelevantes, vão se apagar com o tempo. E só vai Então o sistema ele só vai, no final das contas, ele só vai sentir lá aquele estímulo externo. Portanto, aquelas características particulares do sistema vão se extinguir no tempo e ele só vai oscilar com a mesma frequência. É por esse motivo que é mais do que sensato, né? É natural a gente supor que a gente fazer uma tentativa para a solução particular do sistema dessa forma aqui, um cosseno também, uma amplitude B, que eu não conheço, vezes um cosseno de ômega linha T. Então é muito natural eu imaginar que o meu sistema ele vai oscilar com a mesma frequência da força externa. Já que é assim, ótimo, eu vou imaginar, vamos primeiro, para uma primeira tentativa, a gente pode supor que um bom candidato para a solução particular seja essa função aqui, um cosseno, tem uma amplitude sempre, né? B, uma constante aí, que não é arbitrária, a gente vai descobrir o valor dela, constante B vezes o cosseno de ômega linha T. Poderia ser seno? Poderia, mas só iria complicar aí a expressão. Mas se eu usar isso aí, vai dar pau aí, vai dar um probleminha, porque tem uma derivada aí, vai aparecer aqui um seno aqui, vai misturar com cosseno, de maneira que eu deveria adicionar aqui uma fase φ para poder bater aí na equação, tá certo? Então a suposição mais natural que vem assim à cabeça, assim, mais geral possível ao mesmo tempo, as constantes B e φ estão ainda por serem determinadas, é essa função que tem essa forma, B vezes o cosseno de ômega linha T mais φ. E qual vai ser o método que a gente vai usar para descobrir a solução geral? Bem, se a solução geral tiver essa forma daqui, a gente vai descobrir quem é o valor de B e o valor de φ. Como é que a gente vai descobrir isso? Muito simples, basta substituir essa função na equação. Tá? Aí a gente vai substituir a função nessa equação. Então vamos lá. X ponto, vamos calcular a derivada, vai ser menos B ômega linha cosseno, aliás, seno, né? Seno ômega linha T mais φ. Certo? Deriva mais uma vez, e aí a gente vai ter menos B ômega linha ao quadrado, vezes cosseno ômega linha T mais φ. Deriva mais uma vez. Isso, e coloca tudo na equação. Vai ser uma coisa enorme, quer ver?
Aí a gente vai ter aqui um menos B ômega linha ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, é melhor colocar esse B em evidência. Menos ômega linha ao quadrado. Nada disso. Ah, não, tá. B, que multiplica menos ômega linha ao quadrado, vezes cosseno ômega linha t mais φ. Então, eu estou substituindo aqui, né, o valor, por exemplo, esse aqui, o x ponto aqui na equação. Né, coloquei o B em evidência. Continuando aqui, né, aí vem mais 2 gama x, mais 2 gama x ponto, mais 2 gama. Então, menos, né, porque 2 gama x ponto tem um sinal de menos. Linha 2b 2 gama ômega linha vezes o seno ômega linha t mais φ. Que mais? Deixa eu ver se está certo. 2 gama x ponto. É isso aí. E finalmente mais o ômega 0 ao quadrado, que multiplica x, então mais ômega 0 quadrado, que multiplica cosseno mais φ. Então, isso aqui agora, isso aqui, ó, tem que igualar a F0 cosseno ômega linha t. Tá certo? Aí o que a gente vai fazer? Vai pegar o cosseno de ômega linha t mais φ e a gente vai escrever dessa maneira, ó, o cosseno. Isso vai dar um trabalho. Cosseno. Também você pode fazer por solução complexa, né? Exponencial de I ômega t. É o mesmo procedimento, parecido. Acho que tem no livro do Moisés, deve ter alguma coisa. E outros livros também, né? Bom, mas, enfim. Cosseno de ômega linha t mais φ é igual a cosseno ômega linha t cosseno φ menos seno ômega linha t vezes seno φ. Identidade trigonométrica. Eu vou usar essas identidades trigonométricas aí. Tá certo? E o seno de ômega linha t mais φ é igual a seno linha t cosseno φ mais, aí você troca aqui seno φ cosseno ômega linha t. Usa essas duas identidades trigonométricas nessa equação daqui, vai ficar uma coisa enorme. Enfim, vai ficar um negócio enorme. Vamos lá, ó, vamos fazer aqui. Aí você vai ter B. Vamos fazer o seguinte, dividir o F0 por B, melhor. F0 dividido por B, que multiplica cosseno ômega linha t, igual a esse termo aqui, né? Esse lado aqui da equação. Aí o resto eu vou igualar tudo que tiver aqui, que estava antes no lado esquerdo, vou passar tudo para o lado direito. Então você vai ter... não mudei sinal de nada, né? Porque apenas troquei de lado ali os termos. Então você vai ter que o... menos gama linha 2, aí vem o cosseno, né? Cosseno ômega linha t vezes cosseno φ mais ômega linha 2 seno ômega linha t seno φ. Então esse aqui, ó, é o primeiro, esse primeiro cosseno já substituído aqui, né? Eu fiz essa substituição. Continuando, menos 2 vezes ômega linha gama, que multiplica esse seno, mas o seno quem é? É isso aqui tudo, né? O seno da soma de dois ângulos é isso aqui tudo. Eu vou substituir tudo isso aqui
vezes aqui, lembrando que aqui tem um sinal de menos, né? Então vai ficar tudo com sinal de menos. Então, seno ômega linha t é cosseno φ menos 2 ômega linha gama vezes cosseno ômega linha t seno φ. E continuando, mais, vamos continuar aqui, né? Mais o ômega zero ao quadrado, ômega zero ao quadrado. Cosseno ômega linha t, mesma coisa, aquela soma ali, né? Vezes cosseno φ, menos, né? Menos ômega zero ao quadrado, seno ômega linha. Esse ômega aqui tá meio estranho, hein? Mas todo mundo entendeu, né? Ômega linha t vezes cosseno φ. Opa, seno, né? Isso é importante, isso ia dar um erro. Vezes o seno aqui. E agora, fechou aqui, acabou, no parênteses, vezes b, o b eu já passei para o outro lado, então tá aqui, tá certinho. Essa equação que eu tenho aqui, né? Essa equação que eu tenho. As funções cosseno de ômega linha t e seno de ômega linha t são linearmente independentes. O que significa isso? Lembra que a definição de funções linearmente independentes é tal que se eu tiver duas funções linearmente independentes, né? Por exemplo, seno ômega linha t e o cosseno ômega linha t. Se eu pegar, por exemplo, uma constante alfa aqui, multiplicar pelo seno de ômega linha t e multiplicar por somar com a constante beta multiplicado pelo cosseno de ômega linha t e igualar isso a zero, a única solução para isso, em todos os instantes t, é alfa igual a zero e b igual a zero. Então essa é uma propriedade dessas duas funções, né? Porque elas são linearmente, isso é independência linear. Portanto, o alfa é igual a beta, que é igual a zero. É a única solução possível. Então eu vou fazer isso. Eu tenho uma equação aqui enorme, com vários termos, mas sempre tem um fator que é cosseno de ômega linha t e seno de ômega linha t. Os coeficientes separadamente de cada uma dessas funções vão ser igualados a zero. É isso que a gente vai fazer. Então, tudo que estiver multiplicado com cosseno de ômega linha t, você iguala a zero. E tudo que estiver multiplicado com seno de ômega linha t também se iguala a zero. Tá certo? É o que eu vou fazer aqui agora. Então, vamos lá. Vamos pegar o ômega, primeiro o fator de cosseno de ômega linha t. Vamos pegar o fator de cosseno de ômega linha t. Esse fator é coeficiente, né, que está multiplicando. Seria na equação toda, né, f0 sobre b igual a menos ômega linha 2 cosseno φ, esse termo aqui, né, o primeiro termo, o segundo termo que tem um cosseno de ômega linha t é esse daqui, ó, tá aqui, menos 2 gama, ômega linha gama, cosseno, seno φ, e o outro termo que vai ser esse aqui, mais ômega 0,2 vezes cosseno φ. Isso é igual a zero. Isso é igual a menos o f0b. Então está aqui a equação. Primeira equação que vem é uma consequência direta dessa igualdade desse coeficiente igual a zero, né? E a segunda equação, que é o fator de seno de ômega linha t. Como é que você vai fazer aqui? Onde tem seno de ômega linha t, eu pego os fatores e somo tudo igual a zero. Então você vai ter aqui o primeiro fator aqui, o ômega linha 2 seno φ,
esse aqui, peguei esse aqui, ah não, ainda tem esse aqui, né? Menos ômega 0,2 seno φ, e falta aqui esse aqui, o intermediário, aqui que é o menos 2 gama, ômega linha gama, vezes cosseno φ, tá certo? Cosseno φ, tá tudo aí, isso aqui é igual a zero. Então essa é a outra equação. Essa equação daqui é muito interessante, por quê? Porque ela vai me possibilitar achar o φ em termos das outras constantes que já são fixas, né? Então o φ a gente acha ele. Na verdade a gente vai achar o quê? A tangente de φ, não é isso? Quem é a tangente de φ? Dessa equação, a tangente de φ vai ser... como é que você faz para calcular? Ó? O seno... ômega linha 2 menos ômega 0,2, que multiplica seno φ, igual a 2 φ cosseno φ. Não é isso? Joga para o outro lado. Aí o seno sobre o cosseno vai ser o 2 gama, 2 ômega linha, gama, sobre ômega linha ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Então essa é a tangente de φ. Essa é a tangente de φ. Tá certo? Então aqui isso é importante aqui a gente ter isso em mente. Agora, nessa equação daqui, eu vou ter que fazer tudo que eu não sei de memória. Vou ter que fazer a conta toda. Com essa informação da tangente de φ, a gente substitui aqui, ó, e você acha o B. O B é a outra constante que ficou por determinar, né? B e o φ. A gente sabe quem é o φ, a tangente dele é isso. Bom, se a gente sabe quem é, sabendo a tangente, você calcula o seno e o cosseno. Ó. Observação. É uma identidade, né? O seno de φ é igual a tangente de φ dividido por 1 mais tangente ao quadrado de φ raiz. Tá certo? Essa é uma identidade. Tenta chegar nisso aí. E o cosseno de φ vai ser simplesmente 1 sobre essa raiz daqui. 1 mais tangente ao quadrado φ. E tira a raiz. Esse é o cosseno. Se você sabe a tangente, você descobre o seno e o cosseno fazendo essa continha aí. Ok? Né? Daí, eu posso escrever assim, o F0 sobre B, quem é? Você pega essa equação daqui, né? Vamos mexer nessa equação daqui. Vai ser, do lado do cosseno tem a mesma coisa que eu tenho ômega 0 ao quadrado menos ômega linha ao quadrado, que multiplica cosseno de φ. Mas quem é cosseno de φ? É isso aqui tudo, é 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de φ. Quem é 1 mais tangente ao quadrado de φ? 1 mais tangente ao quadrado de φ vai ser 1 mais 4 gama, ômega linha 2, gama 2, dividido por 2 menos ômega linha 2, ômega 2, 0 ao quadrado. Isso aqui, ó, tangente ao quadrado, levei ao quadrado, né? 1 mais tangente ao quadrado de φ. Quanto que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar ômega 0, tanto faz aqui a ordem que está elevada ao quadrado, pode ser ômega linha ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado, tudo elevado ao quadrado, mais 4 ômega linha ao quadrado, gama 2. Divide tudo por gama 2 menos gama ômega 2. Tudo elevado ao quadrado aqui. Isso é tudo, né? Tira a raiz, aí você vai ter essa raiz daqui sobre o ômega
sobre isso aqui sem estar elevado ao quadrado, né? Que vai cancelar esse com esse aqui, ó. Se você fizer a conta, então para economizar tempo, agora já posso acelerar um pouco. Vezes 1 sobre... Não, então vou fazer mesmo. Sobre... o cosseno, né? O cosseno 1 sobre... Raiz quadrada desse camarada aqui, né? O que vai aparecer dentro da raiz é sempre a mesma coisa. É isso aqui tudo, esse numerador que está aqui, ó, que eu vou usar para simplificar o tempo. Mas aqui o denominador não, o denominador vai para baixo, aí vai vir para cá. Vai vir para cá, ao quadrado. Continua aqui, ó. E finalmente, ó, o termo que faltou aqui é o menos 2 gama lambda ômega linha gama seno de φ. Menos 2 ômega linha gama seno de φ. Mas seno de φ quem é? É tangente sobre a raiz quadrada. Tangente quem é? Então, vai ser isso aqui tudo ao quadrado, ó. Tangente. Eu tô fazendo muito rápido, é perigoso. Pode me induzir a erro, né? 2 gama, 2 ômega linha gama. Aqui eu vou ter que multiplicar o seno, 2 lambda, 2 ômega linha gama, vezes a tangente, vezes o seno de φ, que significa tangente de φ sobre aquela raiz quadrada lá. Tangente de φ é isso daqui. Tangente de φ, vamos colocar aqui o resto, aqui, o tangente de φ. E dividido 1 sobre aquela raiz, sobre a raiz quadrada de 1 mais tangente quadrada de φ, que é isso aqui, ó. Dividido pela raiz, e volta esse aqui, ó, vem para cá, ó. Linha mais menos ômega linha 2. E eu estou fazendo meio rápido aqui, é difícil acompanhar agora, mas eu acho creio que se vocês pegarem aqui com cuidado vai dar para... Porque essa é conta direta, é um pouquinho chato, mas é conta direta, então não tem mistério, é só tomar cuidado para não errar. Isso aqui acho que vem elevado ao quadrado e aí fechou a equação aqui, ó. Vou separar isso aqui. Acaba a equação aqui. Vamos ver se eu não cometi nenhum erro. Você tem aqui o seguinte, ó. Essa raiz eu vou colocar em evidência. F0 sobre B é igual a só um instantinho aqui. Ah, tá. Ah, aqui cancela. Aqui cancelou. Aqui tem cancelamento. E o que a gente tem aqui é isso. Ah, tá, agora sim, agora tá perfeito. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui, tanto faz a ordem aqui, tá? Eu posso escrever ômega linha ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, porque está tudo elevado ao quadrado, aí não altera. Tanto faz menos 3 elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Mesma coisa. Então eu posso trocar a ordem, não tem problema. Elevado ao quadrado menos 4 ômega linha ao quadrado, gama ao quadrado. Isso aqui, ó, eu vou dividir pela raiz quadrada exatamente dessa mesma quantidade que está aqui, que tinha aparecido aqui, ó, no numerador, que é igual a ômega linha ao quadrado menos ômega zero ao quadrado, menos 4 ômega linha ao quadrado gama ao quadrado, e aí retira a raiz quadrada. Uma coisa igual a outra, né? Simplifica. Quanto é que é 9 dividido por raiz de 9? Vai dar raiz de 9. Né? A dividido por raiz de A.
é o próprio raiz de A. Então, isso aqui é raiz de ômega linha ao 2 menos ômega 0,2, tudo isso elevado ao quadrado, menos 4. Esse menos aqui que eu estou desconfiado. Isso é mais, né? Isso aqui deve ser mais. Eu acho que eu cometi um erro aqui. Isso aqui. Ih, caramba, é. É, então tem esse probleminha aqui, né? Tinha que ter um probleminha, tinha que aparecer um erro. Tem um probleminha aqui. O correto é mais. Isso aqui é sinal de mais, tá? Mas da onde veio esse sinal de menos? Vamos ver aqui, fator de cosseno de ômega linha T. Aqui tem um menos. Esse cara aqui. Menos esse. E mais o outro. Aqui, ó. Esse cara. Ah, é que eu fiz muito rápido, né? Esse cara aqui, ó. Ah, tá. Ai, ai, ai. É porque na hora de eu multiplicar, ó, aqui, na hora que eu peguei isso aqui e multipliquei, estava trocado. Então, bom, o fato é que aqui é mais. Não vai dar tempo de ver isso aí, mas o fato é que aqui é mais. Teve um erro aqui no meio, que aqui ficou mais. Aqui é mais, né? Aqui é mais, então. Aqui é mais. Então você tem mais 4 ômega linha ao quadrado, ômega gama 2. Isso aqui. Tá certo? Um bom exercício para casa, verificar só para certificar disso aqui, esse sinal de mais. Como é que você vai ver isso? Só fazer a conta direto. Ó. Você pega isso aqui, ó. Você vai substituir exatamente pelo... Onde tem cosseno de φ e seno de φ, você põe isso aqui, ó. Substitui isso aqui. E no lugar de tangente de φ, você coloca isso aqui. Tudo. Aí você vai ter uma equação lá grande, mas muita coisa vai simplificar e vai chegar nesse resultado final daqui. É um bom exercício. Tá? Isso significa dizer que B é igual a F0 D sobre raiz quadrada de ômega linha ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado elevado ao quadrado mais 4 ômega linha gama 2. Tá certo? Então é isso aqui. Tá aí. O que eu queria... Então, o que a gente tem que deixar... comentar aqui, né, que é interessante que a gente falar, que é essencial, na verdade, é o seguinte, essas oscilações, então elas vão... Então, recapitulando, quem é a solução geral? A solução geral, então, vai ser, depois de um tempo longo, depois que a solução transiente foi apagada com o tempo, se dissipou no tempo, não é isso? Qual vai ser a solução que vai restar? Como é que o meu sistema vai estar oscilando? Como é que ele vai estar respondendo como é que ele vai responder àquela força externa periódica, né? Como é que vão ser as oscilações? Vão ser descritas por essa função daqui, ó. B, que multiplica cosseno de ômega linha T mais φ.
Aqui é essa função, ó, onde ômega' é exatamente a frequência da força externa, é isso? Frequência angular da força externa. A amplitude B é exatamente isso aqui, ó. É a amplitude da força dividido pela massa, dividido por essa raiz quadrada. Essa vai ser a amplitude das oscilações. E esse φ é a fase tal que a tangente é igual a essa quantidade daqui. Tá certo? Essa quantidade daqui. Se você tem, então, um oscilador harmônico em que você tem todas essas quantidades são conhecidas, né? A massa, a constante B, ou seja, o gama. Então você conhece, sabe quem é gama, e você sabe quem é o ômega zero, que é a frequência natural. Se você sabe gama e a frequência natural, você sabe então quem é a frequência das oscilações amortecidas, né? Mas que nem interessa aqui no caso, que as oscilações amortecidas, aqui aquela solução com a frequência das soluções amortecidas, ela vai decair no tempo. Mas se você sabe a frequência natural das oscilações e o gama, o amortecimento, então você sabe qual é a solução geral. E se você, claro, você tem que saber também como é que varia a força, quem é a amplitude da força externa e a frequência ômega', que é da força de oscilação da força externa. Se você sabe dessas informações, então você vai saber a solução geral, total. Solução geral que é particular, né, durante um longo período, que não tem constante arbitrária aqui, ó. Cuidado. Olha para cá, ó, não existe nenhuma constante arbitrária aqui. Isso aqui tudo está amarrado. Então presta muita atenção nisso. Todas essas constantes estão amarradas. São constantes, mas não são constantes arbitrárias. Elas estão amarradas. Esse B, quem é o B? É isso aqui tudo. Ó. Esse B ele é expresso em termos das grandezas do problema, das propriedades do problema, do sistema. Dessa maneira daqui. E o φ também. O φ, olha só o φ. A tangente de φ é isso aqui. O φ é arco cuja tangente é isso aqui. Cuja tangente é essa expressão daqui. O φ. Então todas essas constantes estão totalmente amarradas, totalmente determinadas. Elas não são constantes arbitrárias. Tá certo? Se a gente olhar aqui, ó, se você tiver um amortecimento fraco, o que vai acontecer com essa amplitude quando a frequência natural ficar muito próxima da frequência da força externa? Vai explodir, isso vai crescer bastante. Não é isso? Então essa seria a frequência de ressonância. Então a frequência de ressonância é ômega zero. É a frequência natural. Se a força externa, né? Se a força externa oscilar com a frequência igual à frequência de ressonância, aí você vai ter a ressonância, você vai ter a amplitude máxima possível das oscilações no regime permanente. Tá certo? Então era isso, eu passei da hora um pouquinho, né? Passa um pouco das 3. É mais ou menos 1 hora de aula, então tá. Então essa é a solução, são as fórmulas, né, da onde vieram também da solução do oscilador forçado amortecido. E com essas fórmulas você resolve qualquer problema, né? Resolve qualquer problema aí do livro, né? Então a gente pode começar agora. Vocês vão coletando aí as suas dúvidas, né? Façam os problemas resolvidos do livro. É muito importante os problemas resolvidos, dão uma boa introdução, uma boa ajuda para resolver os problemas, né? E aí você ganha segurança até para resolver os outros demais problemas. E se tiver qualquer dúvida, vocês tragam para mim. Podem mandar também
por qualquer canal, né? Pode mandar pela plataforma, né? Também do Google Sala de Aula. E aí a gente pode abordar essa dúvida, ou separadamente, ou na aula que vem. Que a aula que vem eu vou separar para resolver um exercício ou outro. Não vai dar para resolver muito exercício, né? De maneira que também tem exercícios resolvidos nas aulas de tutoria. Tá certo, gente? Por enquanto, então tá ok.